Bom, pessoal, nós vamos agora continuar a unidade 3, falando sobre a América do Sul, e nesse capítulo, que é o tema 3, ele fala sobre a integração dos países. Então, esses países, eles tiveram grande importância econômica e tiveram que fazer algumas uniões, alguns grupos econômicos. Inicialmente, nós vamos ver quais foram esses acordos de integração. Desde 1960, alguns acordos foram feitos, como, por exemplo, o Mercado Comum Centro-Americano, que foi fundado em 1960. Em seguida, 9 anos após, nós tivemos o Pacto Andino, nós vamos falar nele mais adiante, bem como a Comunidade do Caribe, em 1973. A ALAD, que é a Associação Latino-Americana de Integração, foi criada em 1980. Então, a principal ideia era exatamente integrar a economia desses países, os benefícios, gerar benefícios sociais e políticos, obviamente fortalecer a economia de ambos, fazer também um intercâmbio cultural entre os países, né? Isso já acontecia exatamente quando Simão Bolívar, que foi um líder revolucionário, ele lutou para libertar os países da América Latina, dentre eles Bolívia, Peru, Equador, Panamá, Colômbia e a Venezuela, e ele defendia uma integração entre esses países. Muito embora tornaram-se países independentes, com a política totalmente distinta uma da outra, mas a ideia dele era exatamente integrar, unificar, de forma que a parte econômica, política e cultural fosse uma única. No entanto, a ideia de Simão Bolívar não foi muito adiante. O Mercosul foi um pacto, um acordo econômico que foi criado depois da divisão do mundo em socialista e capitalista, ou seja, do mundo bipolar. Em 1990 nós tivemos a formação desse bloco, que é o Mercado Comum do Sul. Um dos principais objetivos, ou o objetivo principal, na verdade, é estimular a troca econômica, né, e a integração cultural e política desses países da América do Sul. Dentre eles, nós tivemos os países membros que criaram o Mercosul, como o Brasil, Paraguai, Argentina e o Uruguai. Nós tivemos uma integração cultural do Mercosul. Houveram 2 grandes projetos culturais que foram criados. Um deles foi o Sistema de Mobilidade do Mercosul e a Rede de Mercosul de Pesquisa, com a Universidade Federal, a UNILA, a Universidade de Integração Latino-Americana. Essa integração entre professores e alunos surgiu um intercâmbio do ponto de vista científico, educacional, em toda a América Latina, né? Então, muito conhecido, onde ali jovens de vários países da América Latina vão estudar, né, com o objetivo de cunho científico, cultural e principalmente educacional. Em relação ao Brasil e o Mercosul, o Brasil, por ser um grande país, em comparado aos outros, detém uma economia que representa cerca de 70% do que é produzido nos países do Mercosul, ou seja, do bloco. E aí a gente vê que embora esses dados sejam de 2017, a gente vê que o número de exportações, né, e de importação já é um número bastante elevado, comparando-se com a economia de vários países. Apesar dos períodos de crise na economia, o saldo comercial do Brasil, ele foi muito importante e liderou. O Brasil teve um saldo, um superávit muito bom, positivo dentro do bloco. Os outros blocos econômicos da América Latina, nós temos a Unasul, que é a União das Nações Sul-Americanas, criada em 2008. Os 12 países da América do Sul fazem parte da Unasul, né? O mesmo objetivo também de integração cultural e social, política e econômica entre os países. Aqui nós temos uma imagem de uma conferência dos 12 países da América do Sul. Nós encontramos também a CAN, que é a Comunidade Andina das Nações, que foi criada em 1969.
um objetivo também de promover o desenvolvimento econômico e social, mas também mostrar as características históricas e geográficas de alguns países, como Bolívia, Peru, Equador e Colômbia, que são os países membros deste bloco. Nós encontramos também a ALBA, que é a Aliança Bolivariana dos Povos da nossa América. Ela foi criada também para desenvolvimento econômico e social dos países latino-americanos, né? No entanto, a gente percebe que a Bolívia, o Equador, a Venezuela, e aí nós temos a Nicarágua e Cuba, que são países da América Latina, estão envolvidos nesse bloco, né? Nesse caso, o Brasil, ele não interfere, né, nos países membros. A Associação Latino-Americana de Integração, conhecida como ALAD, né, nós encontramos também uma questão, um objetivo de promover integração, desenvolvimento econômico e social. Nesse caso, não está voltado à integração cultural. E aqui nós temos a LISA, né, que é a Integração de Infraestrutura Regional Sul-Americana. Então, nela nós temos a estrutura física de interligação entre os países, como a rede de transporte, de energia, de telecomunicação. Então, nós temos a Estrada do Pacífico, que é com rodovias interoceânica, né, uma estrada que pertence a 2 países, né, começa aqui no sul do Peru e entra pelo Acre, entrando aqui no Brasil, então é chamada de uma estrada binacional. E nós temos também o corredor oceânico, bioceânico, onde nós temos cerca de 4.000 quilômetros de estrada na América do Sul, desde o sentido leste, no litoral de São Paulo, até o oeste, extremo litoral do Pacífico, na costa do Chile. Então, como vocês podem ver, nós temos uma infraestrutura disponível para interligar esses países. Bom, agora nós vamos seguir para o tema 4, onde nós vamos falar sobre a importância regional para favorecer a revisão de vocês. Então, vamos lá, vamos seguir com o tema 4 agora. Bem, gente, nós estamos continuando a unidade 6, falando sobre a América do Sul, e agora nós vamos ver o tema 4, falando sobre a importância regional do Brasil a nível mundial. Nós vamos iniciar o Brasil, comparando o Brasil como um dos líderes mundiais na questão da produção econômica, né? O Brasil, ele já teve bem melhor. Em 2016, o Brasil era o país, em relação ao seu PIB a nível mundial, no ranking ele ficou em 9º, né? Era o 9º maior país na produção, né, no PIB, do Produto Interno Bruto. Então, como vocês podem ver aqui, no ranking de 2016, o Brasil ficou atrás de países como Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Índia, Itália, ficando ele em 9º lugar. Atualmente, foi constatado que no último trimestre de 2019, o Brasil, comparado no ranking, ele ficou em 45º lugar. Então, deu uma queda muito grande em virtude de inúmeros problemas econômicos e algumas crises existentes no nosso país. Os primeiros parceiros comerciais nesta época do Brasil foram a China, os Estados Unidos, a Argentina. Os Estados Unidos e a Argentina continuam como um dos principais parceiros do país, né, na questão dos blocos econômicos. E aí nós temos os laços econômicos entre Brasil e Argentina, que são laços fortes, a começar pelo Mercosul. Entre 2012 e 2016 houve, né, um grande intercâmbio comercial, mas que houve uma queda. No entanto, a Argentina ela ainda é um principal parceiro do Brasil na questão da importação e da exportação. Mesmo em 2016, quando se uniam, né, a produção de ambos os países, fazendo o Brasil chegar como um grande líder exportador e um grande líder na economia do PIB. A balança comercial do Brasil com a Argentina entre 2012 e 2016, como a gente pode ver,
Nós tivemos em 2016 um intercâmbio comercial bastante grande, tivemos um número muito grande de exportação, exportamos muito mais que importamos, o que isso refere-se a um superávit, ou seja, o lucro, né? Nós vendemos mais do que compramos, foi maior, e a gente tem aqui um gráfico do saldo, que foi um saldo positivo. A relação entre Brasil e Argentina é uma relação amigável, onde há várias empresas brasileiras que estão na Argentina, cerca de mais 130 empresas. Nós tivemos também acordos bilaterais em ambos os países em 2016. Grandes companhias, 40% da venda dos dois países, né, em relação ao setor de automóveis, isso em 2016, o que influenciou muito na economia. Já o Brasil e a ONU, o Brasil faz parte como um país membro da ONU, né, desde que a ONU foi criada em 1945. No entanto, ele não integra ao Conselho de Segurança, mas é um país membro, é um país que tem voz também, é o país que abre o discurso da ONU todos os anos. Nós temos aí o intuito do Brasil de conseguir, logicamente, uma vaga no Conselho, né? E aí elaborar, óbvio, o Brasil está à frente com as missões de paz da ONU, é um país onde hoje as tropas, os exércitos brasileiros ficam a serviço da ONU em vários países que estão em conflitos ou em catástrofes naturais, né? Participam em missões, né, que favorecem o nosso país nas relações diplomáticas e também internacionais, tá? Algumas agências, a ONU, ela tem diversas agências e escritórios, no Brasil existe também, onde desenvolve vários projetos, dentre eles são ações, como por exemplo, ações para diminuir e erradicar a pobreza no nosso país, diminuir o trabalho infantil, que já foi conseguido, graças a Deus, e devido também o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também projetos com relação à gravidez na adolescência. Então, aí estão, né, aí está a importância entre Brasil e ONU. Em relação à Organização Mundial do Comércio, o Brasil, ele também tem a Organização Mundial do Comércio um acordo regular. Desde 2018, a OMC tem cerca de 168 países membros. Boa parte ou todos os países da América do Sul têm acordo com a OMC. O Brasil, ele se destaca até pelo tamanho, pelo número de produção. No entanto, o Brasil ele tem exigido muito uma abertura em alguns comércios, como os Estados Unidos e a União Europeia. Houve um caso polêmico em 2002, onde o Brasil solicitou a interferência da OMC, né, em relação a valores mais baixos que eram aplicados pelos Estados Unidos em relação à produção do algodão, onde o algodão norte-americano era vendido com um preço muito mais baixo que o Brasil, o que fez com que o Brasil perdesse muitos parceiros estrangeiros, ou de outra forma os Estados Unidos ao comprar também o algodão brasileiro e vender a preço mais barato. Então a OMC interferiu nisso. E aí nós temos os subsídios brasileiros. Nós temos aí a participação do Brasil em exportações no ano 2017. O Brasil, ele teve um grande número de exportação do mercado, tá? Nós tivemos assim algumas barreiras alfandegárias que de certa forma ajudaram, auxiliaram e atrapalharam também a questão aos produtos agrícolas dos Estados Unidos e de alguns países europeus. Em 2017, a OMC avalia os programas brasileiros e começa a taxar, fazer a taxação dos produtos importados, e aí entra em desacordo com o comércio internacional. Dessa forma, a OMC estabelece
a diminuição de taxas e valores, né? Impõe taxas em relação ao Brasil, taxas até mais altas, em relação à compra dos produtos estrangeiros, até para incentivar o governo brasileiro em desenvolver indústria nacional e não comprar produtos importados de outro país. Então nós temos aí o ranking global do Brasil em relação ao OMC, em questão da exportação, cerca de 25% das mercadorias do Brasil são exportadas e também 32% da exportação de serviços. Encontramos na importação há uma queda de 22% e também de serviço a importação, trazer gente de fora, cerca de 17%. Existem algumas disputas comerciais em relação a esses países, como o ganho, né, no preço do combustível, do frango, do açúcar, do algodão e do suco de laranja, mas o Brasil também perdeu muito na produção do pneu, com a queda do preço da borracha, na produção das aeronaves e também, no caso, em 2012, a média da produção de frango, onde foi na América do Sul aplicado um antidoping em relação ao frango congelado brasileiro, que fez cair muito a exportação do frango do Brasil para outros países. Bem, gente, a gente finaliza aqui esse assunto para que vocês possam depois dar uma lida com calma, leiam o seu material didático, o livro, estudem, no caso de dúvida, assistam às aulas gravadas e uma boa prova a todos. Grande abraço.